1 Reis, capítulo 17. É um texto bem conhecido, meu e seu, que tem uma palavra poderosa para nós, para os nossos corações. Que diz assim: Então, a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você e para o seu filho. Pois assim, diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dono da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faz voltar a este menino, faz voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Amém? Amém. Eu acredito, meu irmão, minha irmã, que você ficou a semana toda pensando nessa pergunta: o que a oração muda? A oração, quando eu e você oramos, ela traz 2 mudanças. Primeiro, a oração muda a minha pessoa. Porque quando eu e você nos achegamos diante do Pai, diante do trono, você não sai daquele lugar igual você entrou. Se você com Deus, na sua oração, se você não tem experimentado isso, que a partir de hoje você possa experimentar essa transformação. A oração também muda circunstâncias. Eu acredito que se eu perguntar aqui, alguém vai levantar as mãos. Quantas vezes você saiu daquele ambiente de oração e o milagre já aconteceu? Deus muda quando eu e você nos achegamos diante dele. E Deus muda as circunstâncias quando nós também oramos.
Por isso que a palavra de Deus diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o busca, encontra. E aquele que bate a porta será lembrado. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Orar é falar com Deus, é a música que nós cantamos nessa noite. Orar é uma necessidade vital para nós cristãos. Eu acredito que a maioria aqui tem carro. Já aconteceu comigo. Você já saiu com o carro na reserva? E na metade do caminho, acabou o combustível. A última vez foi lá perto da Dona Lina. É que eu não ouvi meu marido dizendo: passa no posto, coloca a gasolina. Sabe o que eu respondi? Na volta. Mas não deu tempo. Irmãos, na nossa vida cristã também, a oração é o combustível para nós passarmos as provações. A oração é necessária. Que nessa noite você possa sair daqui deste lugar com o seu tanque cheio, para enfrentar o dia a dia. Porque as lutas nós temos, e não tem como nós fugirmos das lutas. Mas o nosso Deus é maior. Que o Espírito Santo possa falar profundamente ao seu coração nesta noite. Só haverá intimidade com Deus se você orar. Não há como você dizer que tem intimidade e se você não ora. Se você não busca Deus em oração, isso é necessário. Por quê? Ninguém se torna íntimo de outra pessoa se não conversar. Se torna? Não. Você se torna íntimo com o outro quando você coloca, você conversa. Ai, agora eu estou conhecendo essa pessoa. Que legal conversar com ela. Assim também tem que ser a minha vida com Deus. Não é diferente. Não é diferente. E o texto que lemos aqui de 1 Reis, capítulo 17, nos fala do profeta Elias. Irmãos, e dentre outras características desse profeta, e ele é conhecido como um homem de oração. Assim como eu e você, precisamos ser conhecidos como um homem de oração. Como que a viúva falou dele? Homem de Deus. Por que será? Como as pessoas te veem? Elas olham para você e falam: homem de Deus? Mulher de Deus? E há 3 textos que eu gostaria que nós lêssemos. 3 textos que falam, em todas essas orações, vemos Deus mudando as circunstâncias. Está lá, 1 Reis, capítulo 18, no versículo 41 a 46. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. E na última vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Por que esse milagre aconteceu?
porque ele orou. Também o outro texto, versículo 36 a 38 do capítulo 18. 36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou à frente do altar e orou. Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Respondendo-me o Senhor, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Irmão, não sei se você teve privilégio, não sei se foi quinta ou sexta na Record, que está passando Jezabel, teve essa cena. Irmãos, é de arrepiar. Aquela bola de fogo caindo do céu e queimando aquele holocausto. Quando Elias pediu para colocar água, até o povo de Deus, aqueles que o seguiam, ficavam, mas está louco? O que ele está fazendo? Deus muda a circunstância. Você crê nisso? O outro texto, capítulo 19, verso 4 a 9, diz assim: e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou ao pé da giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. E Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. Esse é o Deus que muda a circunstância. E é esse Deus que está neste lugar. Eu creio, meus irmãos, que Deus muda a circunstância. Amém? Glória a Deus. E, portanto, na meditação desta noite, o Espírito Santo vai nos levar, não só a mim, mas você que está em casa, você que está aqui presencialmente, a tirar lições preciosas do profeta Elias. Essas características dele precisam nós também termos e vivemos essas características desse homem de Deus. Homem de Deus. E a primeira lição que eu e você precisamos aprender, que Elias, ele orou apesar das circunstâncias. Está lá no versículo 19, 17, 19. Diz o quê? Dê-me o seu filho, respondeu ela. O que tinha acontecido com o filho dessa mulher? Estava morto. Estava morto. Irmãos, toda a história aqui desse capítulo é comovente. É maravilhoso, é emocionante, é tocante. Na leitura que fizemos, Deus dá uma ordem, Deus manda Elias que vá lá na Serepta. E lá, por ordem de Deus, ele seria alimentado por uma viúva. E a maneira como essa mulher, essa viúva, entendeu e obedeceu a palavra de Deus, é maravilhosa. É maravilhosa. Por quê? Ela diz assim: olha, eu só tenho um pouquinho. Só um pouquinho de farinha para fazer um pão para mim e para o meu filho. Vou abrir um parênteses. Porque Deus vai falar com alguém aqui nessa noite.
O que você tem de pouquinho? Aquilo que você tem pouquinho, Deus vai fazer um milagre com esse pouquinho. Basta crer. Crer no milagre do Senhor. E como Deus honrou a obediência dessa viúva, não permitindo que a farinha se acabasse daquela panela e nem que o azeite também acabasse. Mas o texto aqui no versículo 17 e 18, e o 19, vai dizer o quê? Que o filho daquela mulher morreu. Olha só a circunstância. O filho da pobre viúva adoeceu e veio à morte. Irmãos, mais uma lição importante para mim e para você é que Elias, o homem de Deus, ele teve fé. Ele não olhou para a circunstância, mas ele olhou para Deus. Ele olhou para Deus. Apesar daquele menino estar morto, o que ele fez? Ele tomou aquele menino dos braços da mãe, o levou lá no quarto e orou. O que está morto na tua vida? Hoje é noite de ressurreição. É Deus falando aos nossos corações. Será que no momento da dificuldade, da minha dificuldade, da sua tribulação, da sua angústia, do seu medo, você teria essa atitude que Elias teve? Por quê, meus irmãos? Porque aos nossos olhos, nós faríamos assim: acabou. O sopro de vida acabou. Mas quando Deus quer agir, Ele age da maneira dele. Ele age da maneira dele. E Elias orou, apesar das circunstâncias, orou em momentos difíceis. A pergunta para mim e para você nesta noite é: qual tem sido o nosso comportamento diante das dificuldades? Diante das decepções, das angústias, das tribulações deste mundo, do seu dia a dia, qual tem sido o seu comportamento? Você tem orado ao Senhor? Orar com Deus, a música diz, é um privilégio. Que nessa noite, meus irmãos, eu e você sejamos tocados pela palavra do Espírito Santo, não a minha palavra, mas a palavra que você está recebendo aí. Seja tocado de tal maneira que sejamos transformados pela ação dessa palavra. Amém? A segunda característica, a segunda lição que eu e você podemos aprender nesse texto é que Elias orou ao Deus verdadeiro. Está lá no versículo 20. Então clamou ao Senhor. Então clamou ao Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo uma época de muita idolatria. E naquela época também. A nação israelita tinha se voltado para Baal. Elias mais uma vez declarava que Deus era o Senhor da vida dele. Quem é o seu Senhor, igreja? Quem é o seu Senhor? As pessoas com quem nós trabalhamos, com quem nós convivemos no dia a dia, na sua escola, na faculdade, no seu trabalho, elas precisam ver em nós esse Deus de Elias. E orarmos a esse Deus.
Irmãos, meu coração se entristece quando eu ouço pessoas dizerem que voltou à idolatria. Voltou para o Egito. Se o meu coração humano se entristece, muito mais de Deus. Precisamos declarar, clamar a esse Deus, em meio às suas lágrimas, ao meio às suas angústias, em meio aos seus medos. Clamar a esse Deus, porque perto está o Senhor de todos que invocam, invocam em verdade. Irmãos, o nosso Deus não é um Deus de longe, mas é um Deus de perto. Deus que se compadece com as nossas dores, com as nossas lutas. Deus que olha e sonda teu coração. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu caminhar. É esse Deus. É esse Deus que nós devemos buscar. É esse Deus que eu e você precisamos invocar o nome dEle em todo e qualquer momento, meus irmãos. Deus se importa com as minhas dores. Deus se importa tanto que Ele me surpreendeu essa semana. Porque Deus, Ele se importa com as minhas dores, Ele me surpreendeu. Deus se importa com as tuas dores, Ele quer te surpreender também. Portanto, eu e você precisamos invocar o nome santo do Deus único e verdadeiro. Não há outro Deus, meus irmãos. Ele é único e verdadeiro. E essa mesma característica de Elias, desse servo de Deus, ele orou ao Senhor dos Exércitos, ao Deus único e verdadeiro. A quem você tem orado, meu irmão? A quem? Ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus de Elias. Precisamos orar somente a Ele. Não há outro Deus além dEle. E isso tem que ser temos que ter essa convicção. Na fé, não há outro Deus como o nosso Deus. Não há outro Deus como o nosso Deus. Amém? E a terceira lição que eu e você podemos aprender nesse texto é a continuação do verso 20. Que diz assim, a oração: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? A terceira lição que eu e você precisamos aprender é que Elias orou com simpatia, com solidariedade. Ele se compadeceu daquela mulher viúva. Ele diz, até essa viúva, Senhor. Irmãos, ele sentiu o drama dessa mulher, dessa mãe, vendo o seu menino morto. E ele falou a Deus, Senhor, ela é mãe, ela é viúva. Meus irmãos, Deus quer levantar uma igreja que ora, mas que sente a dor do outro. Quando eu e você orarmos por alguém, não é para julgarmos. Não é o nosso papel julgarmos. O nosso papel é orarmos. É sentir a dor do outro. E eu e você precisamos disso, meus irmãos. Por quê? Grava bem essa frase. É impossível orar sem se compadecer. Não tem como, meus irmãos. Você orar e nos compadecer com a dor, com a angústia, com o sofrimento daqueles que estão ao seu lado. Não tem como acontecer. Por quê? Uma oração
que não sente as dores do outro, não passa de abominação aos olhos de Deus. Você já tinha ouvido falar isso? Quantas vezes nós só falamos assim, Deus te abençoe. Depois eu oro. Você tem que olhar, orar e sentir aquilo que o outro está passando. Porque orar é ter compaixão, é sentir as dores do irmão. E nós, como igreja, precisamos ter isso na nossa vida, como servos e servas de Deus. Esta é outra característica desse homem de Deus. Orou sentindo as dores, solidarizando-se. Uma pergunta para você. Pensar, refletir e responder para você mesmo. Quando você ora, você tem sentido a dor do outro? Irmãos, se eu e você não temos sentido a dor do outro, nós precisamos fazer uma análise como estamos orando. Vou pegar a dona Dadá. Quando nós orarmos pela dona Dadá, nós temos que sentir aquilo que ela está sentindo. Quando você orar pelo seu esposo, é a mesma atitude. Pelos seus filhos, é a mesma atitude. Eu vou repetir mais uma vez. Orar sem julgar. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu e você somos apenas um canal. Só. Ele quer somente te usar. Mas quem faz é Ele. Então, não atrapalhe o Espírito Santo. Se você for atrapalhar, meu irmão, não ora. Não ora, não. Não atrapalhe a ação do Espírito Santo na sua casa. Na sua vida. No seu ministério. Agindo Deus, quem impedirá? Amém? A quarta lição, quarta característica desse homem de Deus, está lá no versículo 21. Que diz assim: então, ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. A quarta lição que eu e você aprendemos é que Elias orou com autoridade. Com autoridade. Irmãos, imagina aquela cena. Ele toma das mãos da mãe aquela criança, aquele menino, leva-o até o quarto e ali, meus irmãos, ele deita sobre aquele corpo 3 vezes. E depois ele ora assim: ó Senhor meu Deus, rogo-te que te faça que esta alma tenha vida, possa viver novamente. Irmãos, quanta ousadia desse homem de Deus. Quanta certeza ele teve nesta súplica. Faça a alma desse menino entrar novamente nele. Orar com essa autoridade.
Em Romanos capítulo 4, versículo 17. Uma palavra que você também conhece muito bem. Romanos 4, 17. Vamos ler juntos? Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem criou. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. É isso que eu e você precisamos. Abrir a nossa boca e declarar. Isso é fé, meus irmãos. É trazer à existência aquilo que não existe. A farinha só tinha um pouquinho. O azeite só tinha um pouquinho. Mas o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Lá em casa não está tudo bem? Começa a declarar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Começa a declarar, Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata. Começa a declarar, Senhor, as portas que o Senhor abre, o homem não vai fechar. Precisamos ter essa autoridade, meus irmãos. A autoridade é essa que o Espírito Santo nos dá. Com o poder dele e para a glória dele. Amém? Em Tiago também, capítulo 1, versículos 6 e 8. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 8. Diz assim: peça, porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável tudo o que faz. Pedir sem duvidar. Irmãos, eu peço perdão a Deus, mas eu já fiz isso. Usei muitas vezes a palavra, será? Será que Deus faz? Será que Deus pode? E aí, meus irmãos, a gente fala assim, ai, mas Deus tem tanta pessoa para ele fazer um milagre. Irmão, se você é filho e filha de Deus, você está na lista dos milagres. Só tenho que crer e receber. Porque é dessa maneira que Elias orou. Ele orou crendo e com autoridade. Assim oram também os verdadeiros filhos de Deus, chamando à existência aquilo que não existe. Então hoje, quando nós voltarmos para a nossa casa, antes de você colocar os pés na porta, você vai chamar à existência aquilo que não existe. Irmãos, nós precisamos tirar o óculos que está nos impedindo de ver a glória de Deus. Estamos cegos espiritualmente. Porque nós só enxergamos aquilo que os nossos olhos carnais. Mas nós precisamos ver com os olhos espirituais. Flaviana, sua casa própria já chegou. Temos que crer nisso, meus irmãos. Cida, o meu carro novo já chegou. A Cida falou que está orando por isso. E eu creio, meus irmãos. Eu creio. Trazer à existência aquilo que não existe. Amém? E por último, a quinta lição que eu e você podemos aprender nessa noite. Elias orou com resultados. Está lá, versículo 22. Volta lá para a 1 Reis. Capítulo 17, versículo 22. Vamos ler juntos novamente? O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida
voltou ao menino e ele viveu. Aleluia! Irmãos, é tão emocionante, é tão belo esse versículo, que nos inspira, meus irmãos, a crer nesse Deus. A crer nesse Deus do impossível. O Senhor atendeu a voz de Elias. Ele atendeu o clamor de Elias. E a alma daquele menino tornou-se a entrar nele e ele reviveu. Ele reviveu, irmãos. O que Deus tem que fazer? O que você está precisando do milagre do Senhor? Onde ele precisa tocar? Nenhuma oração volta, nenhuma oração feita a Deus vai voltar vazia. Sim, não e espere. Mas nós precisamos entender isso, meus irmãos. Dentro da vontade divina, Ele vai responder cada uma das nossas orações. Cada uma. E na hora certa, Deus vai mandar a resposta. Basta crer nesse Deus. Basta crer. Deus ressuscitou esse menino pelo poder dele, para a glória dele. E aquilo que Deus vai fazer nesta semana, na tua vida e na minha vida, é para a glória dele. É para o poder dele. Jeremias capítulo 33, 3, eu creio que todos nós sabemos de cor, não sabemos? Vamos falar de cor? Clama a mim e eu responder-te-ei e anunciarei coisas grandiosas, incultáveis, que não sabes. Aquilo que está oculto vai se revelar na sua vida. Para a glória de Deus. Para a exaltação do nome do Senhor. Só basta crermos. Se você crer, e se eu crer, eu vou ver a glória de Deus. Só que se eu não crer, eu não vou ver a glória de Deus. Salmo 50, versículo 15 diz assim: clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Está angustiado? Clame ao Senhor e Ele vai te responder. E Ele vai te livrar, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Esse é o Deus que eu creio. É o Deus Todo-Poderoso. Amém? Viu que eu tirei o óculos, está acabando. A oração, meus irmãos, gera vida. A oração é o combustível. A oração cria um ambiente profético. O Deus de Elias não mudou. Ele é o mesmo hoje, amanhã e será eternamente.